Agora vamos abrindo a Bíblia Sagrada, Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio capítulo 29, 29. Vai aparecer para você nos monitores aqui a palavra, tá? Aí você vai acompanhando junto com o pastor aqui e a gente vai meditando. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Ponto e vírgula. Porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Isso aqui, os pastores de vez em quando têm uma certa interpretação equivocada disso. Quando tem pastor que lê esse texto e pensa assim, ó, que tem coisa que Deus não vai revelar. Tem coisa que é para Deus, tipo assim, você nunca vai saber. Não, isso aí Deus não revelou, isso é coisa para Deus. As coisas que não são reveladas são para o Senhor. As que são reveladas, que Ele quer revelar, que Ele revelou para a gente, é para nós, para os nossos filhos. Não é assim. Eu quero te mostrar que na Bíblia Sagrada, Deus, Ele quer que você tenha a revelação. Ele quer que você tenha a interpretação. Ele quer que você medite, que você pesquise, que você estude. E o que acontece? Aquilo que ainda você não teve a revelação, aquilo que você ainda não entendeu, pertence a Ele. Então está com Ele. Aquilo que ainda não subiu ao teu coração, aquilo que você não teve entendimento ainda. Pastor, mas quando eu acabo tendo entendimento daquela passagem bíblica, daí não pertence mais só a Deus, vai pertencer a você e a tua família. Todo mundo vai ser abençoado também. Então ele está dizendo assim, as coisas encobertas, aquilo que não foi revelado ainda, são para o Senhor. Então está com Ele. E se por acaso você tiver interpretação, se você tiver entendimento, se abrir os teus olhos espirituais, aí já não é mais para o Senhor. Aí é dele, mas vai ser para nós também. Porém as reveladas, aquilo que foi aberto para nós, são para nós e para os nossos filhos para sempre. E aquilo que Deus te deu, atenção, hein? Aquilo que Deus te deu através do entendimento que você teve da Bíblia Sagrada, vai ser perpétuo aquela bênção sua. Vai ser para você e para o teu filho para sempre. Então tem coisas que ainda não foram reveladas. Abre em Provérbios capítulo 25, versículo 2, você vai entender mais ainda isso aqui. Pastor, o que seria a revelação? O missionário fala muito disso, né? O missionário, o nosso querido missionário R. Soares, ele diz o seguinte: você está lendo a Bíblia, você está meditando, e você não está entendendo nada, mas você continua lendo. Você vai lendo a Bíblia Sagrada. Daqui a pouco tem uma parte da Bíblia Sagrada que chama a sua atenção. O missionário usa esse termo, lhe salta aos olhos. É aquela passagem que mexe contigo. E aí você começa a meditar, você para de ler e você começa a meditar. Naquela hora, aquela passagem bíblica que chamou a sua atenção e que você começou a meditar, ela não é mais histórica, ela se torna pessoal você. Aquele versículo começa a se abrir para você de uma forma que você nunca abriu antes. É um entendimento que começa a brotar no teu coração. Você começa a ter aquela interpretação daquele texto. Então se torna um mandamento individual para você. Aquele versículo, tem pessoas que chegam ao ponto de dizer assim, esse versículo aqui é o meu versículo. Quem algum dia já disse isso? Esse versículo aqui, por que a pessoa disse que é o meu versículo? Porque aquele versículo se abriu para a pessoa de uma forma que não se abriu para outras pessoas. Então o que a pessoa teve daquele versículo? A revelação. Então aquilo ali que Deus queria te dar através daquele entendimento, ainda era dele. Ainda era do Senhor, porque estava encoberto. Mas quando foi revelado, não era mais do Senhor, agora é seu e para a sua família. É uma coisa sua. E Deus gosta disso. Olha só como Ele gosta. Aqui eu vou ler para você na tradução NVI, que é a nova versão internacional, que eu estou estudando bastante nessa versão. Diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas. E você percebe isso ao ler a Bíblia Sagrada. Você vai lendo a Escritura Sagrada, você percebe que tem um monte de coisa na Bíblia Sagrada, você não entende nada. Então a glória de Deus é ocultar, é encobrir as coisas. Escuta. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Então a glória de uma pessoa que vai reinar sobre qualquer situação, que vai ser muito bem sucedida na terra, é tentar investigar, é tentar descobrir, tentar, entender aquilo ali. Então é por isso que eu insisto com você, traz papel, traz caneta, anota o versículo, procura meditar, chega em casa, estuda de novo. Tem um amigo meu, um irmão da igreja, que ele diz: pastor, eu estou maratonando as suas mensagens. Olha o que ele faz. Ele vem para a igreja, anota o que eu prego.
Diz que ele vai para casa, ele pegou todas as minhas mensagens do YouTube, desde quando eu cheguei aqui em Campo Grande, e ele está escutando uma a uma. E ele disse, pastor, algumas mensagens que o senhor pregou em Campo Grande, que eu escutei elas, eu estou escutando elas de novo, Deus está falando comigo, parece que eu nem estava naquele culto. Parece que eu nem estava naquela reunião, Deus está falando mais ainda. Eu estou tendo os entendimentos que eu não tinha da Bíblia Sagrada, nas mesmas pregações que o Senhor fez. Eu estou escutando elas de novo. Está se abrindo para mim, estou recebendo novos horizontes, novos entendimentos. É isso que eu quero que você faça. Porque a Bíblia diz aqui que nós temos que tentar descobrir aquilo que Deus ocultou. Mas tem mais. João capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus falou o seguinte sobre a Bíblia, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ou seja, Jesus quer que você descubra cada vez mais quem Ele é, que você entenda cada vez mais quem Ele é, os atributos dEle, que você se aproxime dEle. Então não é esse negócio, eu vim para a igreja e já conheço Jesus. Não é assim, eu conheço Jesus. Você vai conhecendo Jesus ao longo do tempo, você vai meditando, você vai tendo versões novas, você vai tendo entendimentos novos, você vai estudando, você vai examinando. Acho que todos vocês aqui já foram no médico. O médico chega lá assim, abre a boca, ele enfia um palito na tua boca de picolé. Você é dessa época também ou não? Daqui a pouco ele diz assim, senta aí na maca. Você senta, ele enfia um negócio gelado nas tuas costas assim, dá aquelas coisas. Daqui a pouco ele vai batendo assim com a mão, não sei porque eles fazem isso, né? Tá vendo se tá oco, sei lá, né? E ele vai dizer, dói aqui, te aperta lá. O que o doutor está fazendo? Você tem que fazer com a Bíblia. Você tem que fazer isso com a Escritura Sagrada. Você tem que ir examinando ela. Aqui, não sei se você conhece esse jargão que as pessoas falam. Queimar pestana. Você já escutou queimar pestana? O que é queimar pestana? É você ficar ali, debruçar, meditar, estudar. Mas o que significa isso aqui? O que isso aqui tem a ver com os meus dias de hoje? O que tem a ver? E você vai tirando tempo para meditar. Daqui a pouco, atenção, brota aquele entendimento, vem aquela revelação. Aí você pode me perguntar e dizer, tá pastor, ok, eu entendi que tem que ter um entendimento da Bíblia, não só conhecer ela historicamente, a Bíblia tem que se abrir para nós. E que diferença vai ter se eu tiver essa revelação? Toda vez que você tem uma revelação, alguma coisa vai ser dada para você. Fala comigo todo mundo, revelou, recebi. Bom, revelou, alguma coisa te acontece. Toda vez que aparece uma revelação, uma interpretação, um entendimento, fala contigo, alguma coisa vai ser liberada para você. E eu te provo isso na Bíblia Sagrada. Vamos abrindo em Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13, vamos lá. Mateus 16, 13, essa eu vou abrir junto com você aqui, em nome de Jesus. Fala comigo essa frase de novo, revelou, recebeu. Exatamente, você entendeu, alguma coisa te acontece. Toda vez que você entende algo diferente na Escritura Sagrada, algo vai ser liberado para você. Só que daí vamos pensar, né? Revelou, recebeu. Se não revelou, não recebi. Então quem sabe está te faltando isso. Está te faltando mais entendimento. Está te faltando mais compreensão. Está te faltando mais interpretação da Escritura Sagrada. Quanto mais interpretação você tiver, mais abençoado você vai ser. E eu vou te provar. Mateus 16, 13 fala assim. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Você vê que essa pergunta, esse questionamento que Jesus está fazendo aqui, eu falei agora há pouco para você em João 5,39, lembra? Lembra de João 5,39? Examinai as Escrituras, né? Porque vós cuidar ter nelas a vida eterna. E ele mesmo diz, e são elas que testificam de mim. E são elas que testificam de mim. Então Jesus está perguntando, quem os homens lá fora dizem que eu sou? O que eles interpretam? Qual que é a visão? Qual que é o entendimento que eles têm a meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? Vocês estão em contato com as pessoas lá fora e eles falaram assim, olha Jesus, uns dizem que o Senhor é João Batista, tipo assim, uma espécie de João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, um dos profetas. Então eles entendem que o Senhor é um profeta grande em obras. Tipo que nem o João Batista. João Batista arrebanhou multidões, pregando arrependimento. O Elias, você já conhece a história do Elias. O Elias foi até arrebatado em vida.
ele não viu a morte. O grande Jeremias, ele pregou para a casa rebelde de Israel. E eles veem o Senhor como um profeta. E agora a pergunta que eu te faço é essa revelação, esse entendimento que eles têm de Jesus está certo? Não, Jesus não é um profeta. Jesus é o Filho de Deus que veio sobre a face da terra para salvar a gente. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Se Jesus não viesse sobre a face da terra, nós não teríamos oportunidade de salvação eterna. Então Jesus é o nosso Messias. Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o verbo vivo que se fez carne. Ele habitou entre nós. Ele é o primogênito e unigênito de Deus. Diga amém. E aí o que acontece? Quando eles falaram isso aqui acerca de... E outra, até hoje ainda tem. Uma vez uma pessoa me disse que Jesus era um espírito evoluído que tinha caminhado sobre a face da terra. Eu falei, Jesus é o quê? Jesus é um espírito evoluído, Jesus morreu e reencarnou várias vezes. Eu disse, credo, onde é que você viu isso? Nessa parte eu acho que eu pulei da Bíblia, não pode? Uma vez eu fui fazer uma visita numa senhora e ela disse, pastor, o senhor veio aqui, eu sou católica. Ela disse assim, vem cá que eu vou te mostrar o meu Jesus. Falei, caramba, mas eu fui reto, né? Disse, pronto, já é. Ela vai me mostrar Jesus, será que Jesus está na casa dela? Vai mostrar a Bíblia, né? Porque João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ela vai mostrar a Bíblia. Ela chegou lá, tinha uma estátua do tamanho dela, assim, ó. Uma estátua do tamanho dela, falou assim, esse aqui é meu Jesus. Aí eu falei assim, mas a senhora lê a Bíblia, medita, olha, pastor, vou falar a verdade, senhor, eu não sou muito de ler a Bíblia não, mas esse aqui é o meu Jesus. Vou falar para vocês, queridos, está cheio de gente que não tem entendimento sobre Jesus. As pessoas não conhecem, elas têm, como eu disse, Jesus é Ogum. Jesus é um espírito evoluído para outros ele é mais tato. Até eu brinquei com ela, falei, não senhora, isso aí se chama estátua, isso aí que a senhora tem. Não é Jesus, isso é uma estátua. Isso que é feito até de gesso, Isso que não tem nada a ver. Mas as pessoas têm essas interpretações. E o pessoal também não entendia muito bem quem era Jesus. O pessoal dizia que Jesus era como se fosse um profeta. Aí Jesus perguntou, ok, esse é o pessoal lá fora. Aí ele pergunta assim, ó, e vocês que andam comigo? Vocês que estão sempre junto comigo? E vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? O pessoal ficou tudo quieto. O pessoal trancou, não falou nada. Mas o apóstolo Pedro passou adiante, sempre o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro disse assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga amém. Ele disse, o Senhor é o ungido, o Senhor é o separado por Deus, o Senhor é o Filho do Deus vivo. O Senhor não é profeta não. O Senhor veio para nos salvar. O Senhor é o nosso Messias, o Senhor é o nosso Salvador. Quando o Pedro tem esse prisma, você pode chamar como você quiser, prisma, entendimento, revelação, você pode chamar o que quiser, o entendimento, a visão que ele teve de Jesus, e ele expôs isso, ele abriu a boca e falou, Jesus fez um questionamento, ele respondeu, aí Jesus ficou muito feliz com ele. Jesus olhou para ele e disse assim, ó, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, ó a palavra aí, ó, não foi carne nem sangue que te revelou, mas esse entendimento, essa visão que você está tendo, foi o meu Pai que está nos céus que te abriu. Então você abriu o teu entendimento, abriu os teus olhos, você saiu da caixinha. Saiu da caixinha, top, né? Você saiu da caixinha, você brilhou o entendimento para você. Aí Jesus, lembra que eu falei? Revelou. Ai meu Deus do céu, revelou, eu não falei umas quantas vezes para você isso aí? Fala comigo de novo, revelou, recebeu. Tá, então ele recebeu a revelação, vamos ver o que vai acontecer? Próximo, pois eu também digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escuta agora, começo do versículo 19, e eu te, mais uma vez, revelou, pronto, toda vez que você tem um entendimento, alguma coisa vai ser dada para você. Olha só, Jesus disse, quando o diabo for tentar fechar alguma coisa, quando Satanás for pegar e tentar fechar a porta do inferno, para você não passar, pois sobre essa revelação que você teve, sobre esse entendimento que você teve, eu estou te dando chaves do reino dos céus, e se o diabo for tentar fechar, ele não vai conseguir, porque eu estou te dando a chave que você vai abrir, e o que você abrir nessa terra está aberto no céu, e o que você fechar nessa terra está fechado no céu.
Então ele recebeu uma autoridade contra a força do diabo, por causa do entendimento. O entendimento que ele teve, ele recebeu uma autoridade para fechar e para abrir. Se o demônio vier tentar com as portas do inferno fechar, não conseguiria. Por causa do quê? Revelação, entendimento, prisma, sei lá como é que você pode chamar isso aí. Então foi um entendimento, uma revelação. Então eu estou te provando. Aí você te pergunta, e se o Pedro não tivesse tido esse entendimento, ele receberia essas chaves? Aí que tá, quantas coisas que existem e eu e você a gente não recebe. Você sabia que nesse ambiente que nós estamos aqui tem Wi-Fi? Ai pastor, mas eu não consigo acessar. Não consegue, você não tem a senha? Mas o Wi-Fi existe ou não existe? O wireless aqui dele, né? Como é que fala o nome? Não é onda, como é que fala o nome? A rede, né? Não é rede também. Como é que fala o nome quando tem Wi-Fi assim? A frequência, quem falou frequência? A frequência existe ou não existe aqui? Mas você não pode acessar. Por que você precisa do que para acessar? Nada, que senha. Você precisa da senha certa. Exatamente, você precisa que alguém te mostre e você pegue ali e use. Senão você não acessa. A Bíblia é a mesma coisa. Existe cura, existe libertação, existe. Só que você precisa descobrir a revelação. E quando você tem, você consegue acessar. Ele acessou as chaves do reino dos céus. Ele conseguiu acessar uma autoridade para o diabo não conseguir fechar as coisas para ele. Mas tem mais. Mateus capítulo 8, aqui pertinho. Mateus 8, volta aí. Você está em Mateus 16? Volta. E eu tenho uma boa notícia para você. Gosta de boa notícia? Pastor Michael acabou o Antigo Testamento ontem de manhã. Hoje eu acabei, hoje de manhã, Mateus. Então eu já acabei todo o Antigo Testamento. E hoje eu acabei o Evangelho de São Mateus. Então todo o Antigo Testamento já todinho. Li ele. Agora eu estou conseguindo também de manhã, quando eu volto do programa, eu estou conseguindo ter um tempo para mim, para escutar a palavra, para ler a palavra. Está muito gostoso. Olha só que interessante agora, pessoal. Mateus 8. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Esse centurião, você tem que entender que ele era um general de guerra, tá? Ele era um general que cuidava de 100, centurião. Ele cuidava de 100 soldados. E aí diz assim, e rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Pergunta que eu te faço, ele pediu para Jesus ir na casa dele ou só contou que o problema que tinha na casa dele? Ele não pediu para Jesus ir lá. Ele só contou que o problema estava na casa dele. O cara não conseguia caminhar e estava perturbado. E aí Jesus, ele insinua que vai, insinua não, ele diz assim, e Jesus, ele disse, eu irei e lhe darei saúde, então eu vou lá na tua casa. Você sabe o que o cara fez, irmão? Se você for parar e pensar, parece que o cara é maluco. Quem gostaria que Jesus fizesse uma visita na sua casa em carne e osso? Quem gostaria? Já estou até vendo as irmãs preparando pudim para o Jesus. Peguei vocês, viu? Sou profeta? Você ia fazer aquele pudim de doce de leite, né? Leite condensado. Iam fazer um bolo de fubá. Garanto que aqui no Mato Grosso do Sul ia tomar um tererê, né? Sopa paraguaia. Chipa. Viu? Pronto. Tá, volta para a pregação. Você gostaria de Jesus em casa? Gostaria ou não gostaria? Pois ele barrou. Ele diz assim, não. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Jesus deve ter olhado para ele com uma cara assim, me conta, por que você não quer que eu vá na tua casa? Eu estou indo para libertar ele, o cara está paralítico, está endemoniado. Como assim? Você não quer que eu vá na tua casa? E ele diz, não, Jesus. Eu quero que o Senhor me dê uma palavra só. O Senhor diz uma só palavra e o meu criado fica curado. Aí Jesus disse, explica esse negócio. Qual que é a tua visão? Qual que é a tua revelação? Qual que é a tua revelação? Qual que é o teu entendimento? Qual que é o teu prisma? Explica isso para mim. Ele disse o seguinte, pois eu também, ou seja, eu sou um general e o senhor também é. O senhor, eu vou lutar em guerras e o senhor também luta guerras. As minhas guerras eu luto com 100 soldados. E as suas guerras eu não sei quantos anjos o senhor usa, mas o senhor usa os anjos. E ele disse, eu também sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, ele vai, outro vem, ele vem, meu criado faz isso, ele faz. Quando esse cara explicou que Jesus era como se fosse um general de guerra,
e que os soldados de Jesus, que são os anjos, estavam esperando apenas uma ordem para atacar, Jesus gostou. Mas Jesus gostou muito. E agora eu te perguntar, revelou? Recebeu? Vamos lá. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam, os discípulos: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Traduzindo para você entender, ele falou assim, desde quando eu estou aqui sobre a face da terra, nunca escutei ninguém tendo a revelação que eu sou um general de guerra. Nunca ninguém falou isso. Nunca ninguém expôs esse entendimento. Nunca ninguém falou para mim que eu mando nos anjos. Nunca. Não tem ninguém, nem mesmo em Israel eu encontrei alguém com entendimento igual a esse. Nunca vi um negócio desse. E aí olha só o que ele liberou. Versículo pessoal 13. Diz assim, atenção, sublinha isso. Então disse Jesus ao centurião, pode ir, Jesus falou. Vai como crê te seja feito. Agora, atenção. Naquela mesma hora o seu criado, que hora? Tá, mesma hora, tá na Bíblia escrito, eu quero ser que sim, você entendeu. Na hora da revelação. Na mesma hora que ele expôs o entendimento, o prisma que ele tinha sobre Jesus, Jesus naquela hora liberou para ele a cura do rapaz. Naquela hora, a paralisia das costas saiu e o cara começou a caminhar e o capeta foi embora. Na hora do entendimento, Jesus orou por ele? Jesus foi até lá? Não. O que precisou? Só revelação de quem era Jesus naquela situação. Então Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pronto, recebeu as chaves. Agora aqui Jesus disse, tu é um general de guerra. O Senhor é um general de guerra que nem eu. O Senhor nem precisa ir lá, só manda os teus soldados. Porque é uma guerra espiritual. Vai ser os demônios contra os teus anjos. E eu acredito que o Senhor vai vencer. Dá a palavra, pode ir. Pronto, recebi. O criado dele ficou curado na mesma hora. Olha o poder de um entendimento. Olha o poder que é você ter uma interpretação. Então vamos lá. As coisas encobertas ainda são para Deus, não são para você. Quando você tem coisas reveladas por Deus para você, quando você entende, aí já não são mais para Deus, agora é para você e para a tua família. É os que está em Deuteronômio 29. Porque as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, está com Ele, é dele. Porque ainda não subiu no teu coração, você não teve entendimento. Mas quando elas são reveladas, aí aquilo que era de Deus passa para você. As chaves que eram de Jesus, do reino dos céus, passaram para o Pedro. A cura milagrosa que estava com Cristo, passou para aquele criado, que foi completamente curado. Posso te dar um último exemplo? Lucas capítulo 23. Mateus, Marcos, Lucas. Vai, Lucas 23. Uau, diga amém. Quem quer mais revelação da palavra? Recebeu? Não, falei errado. Revelou? Recebeu. Agora tem aquilo, Se não teve revelação, não recebe. O Wi-Fi está aqui dentro, nesse ambiente, só que você não consegue acessar se você não tiver a senha certa. Você até pode botar a senha, vou botar 3377, não é. Vou botar A, B, C, D, H, F. Você tem que saber. Pastor, mas por que Deus deixa assim as coisas assim ocultas? Porque Ele gosta. Deus tem prazer em fazer você investigar. Deus tem prazer em fazer você examinar. Ele gosta de você com a cabeça em cima da Bíblia. Ah, pastor, mas eu não gosto. Eu gosto mesmo do Instagram. Rola, vai de ladinho. Ah, isso que você gosta. Isso não vai te curar. Pastor, eu gosto mesmo é do Facebook. Eu gosto disso aí. Não, tudo bem, você até pode. Agora, irmão, você tinha que estar com a cabeça aqui em cima. Eu não consigo entender como é que a pessoa não entende a Bíblia, mas sabe toda a escalação do Corinthians. Sabe que não é brincadeira sobre nutrição, sabe sobre direitos, sabe, meu Deus, sabe as leis de cor e salteado, a Constituição brasileira, mas não sabe os versículos. Olha, Jesus está na cruz, todo ensanguentado, ele não abre a boca para ninguém. A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda ao matadouro. Você já leu isso na Bíblia? Está lá a profecia de Isaías. E Isaías, ele diz que Jesus foi como ovelha muda, ele não abria a boca, ele apanhou, ficou quieto. Jesus totalmente nu, exposto ao vitupério, à vergonha total, todo ensanguentado, coroa de espinho na cabeça, os tornozelos e os pulsos presos na cruz, e o pessoal começou a falar besteira.
O diabo usou a boca dos caras e os caras diziam: se tu és o filho de Deus, por que você não te salva a ti mesmo? Salva-te a ti mesmo, vai, desce da cruz, vai, desce. Aí o outro malfeitor disse: salva-te a ti mesmo e a nós que estamos aqui, salva. E Jesus quieto, não dava nada para ninguém, não liberava nenhuma bênção, não dava nada. Jesus quieto. Daqui a pouco um dos malfeitores falou o seguinte, ele sai com essa, olha com o que ele saiu: tu nem ainda assim temes a Deus, estando na mesma condenação? E ele diz: nós na verdade com justiça, porque os nossos feitos, recebemos que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. O cara começou a explicar a visão que ele tinha. Ele expôs como centurião, ele expôs a ideia dele como Pedro fez, e ele lá na cruz, preso também, com aquele sofrimento, ele diz: olha, eu estou aqui porque eu sou mau, eu estou aqui porque eu fiz coisa errada, eu fiz coisa podre, mas eu fui podre, mas ele não fez mal nenhum, ele está aqui no lugar de alguém, ele está pagando o preço aqui por alguém, porque ele não fez nenhum mal, eu conheço ele, vocês não estão respeitando Deus, vocês não estão respeitando Deus. E aí ele fala assim para Jesus agora, e disse ele a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus até agora não tinha aberto a boca para nada, apanhou todo ensanguentado, não liberou bênção para ninguém, nada. Agora atenção isso aqui agora. E Jesus disse, abriu a boca e falou: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo. Meu Deus, o que Jesus deu para ele? A salvação, o paraíso, certo ou errado? Depois de quando? A revelação que ele teve. Agora eu vou te fazer uma pergunta mais pesada que essa. Pensa bem comigo, vamos lá, seja inteligente. Se ele não tivesse exposto essa revelação, e se ele não tivesse tido esse entendimento, e falado que Jesus tem um reino, que é Deus, e chamou Jesus de Senhor, para onde que ele iria? Para o inferno. Você pode ir para o inferno sem entendimento. Com entendimento você pode entrar no paraíso junto com ele. Sem entendimento você pode queimar. Com a revelação ele salva você, porque revelou, recebeu. Agora eu fico pensando, e se ele não expõe o entendimento? E se Pedro não fala o que ele falou? E se o centurião não chega até Jesus e expõe o entendimento? Não, você tem que expor o entendimento. Você tem que chegar para Jesus e falar para Jesus quem ele é. Ele gosta que você mostre, que você conheça ele. Olha só o que diz em Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias, Antigo Testamento. Foi antes de ontem que eu passei por aqui, segunda-feira. Oséias, Daniel, Oséias 6, versículo 3. Diz assim a Bíblia Sagrada: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha que lindo. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então como é que funciona? Não é assim, eu já conheço a Bíblia, eu já conheço a história de Pedro, de Paulo. O Felipe, de vez em quando, meu filho diz assim, essa historinha aí da Bíblia eu já conheço. Eu falei: Felipe, não é conhecer história, é procurar entender o que aquela história quer falar contigo pessoalmente. Eu falo para o meu filho: mas essa eu já sei, eu já assisti. Mas a Bíblia não é assim que funciona, Felipe. A Bíblia não é assim dessa maneira. Eu já conheço, é conhecer e prosseguir em conhecer. Aí o que acontece? Você já acordou um pouquinho mais cedo para ver o clarear do dia? Quem já acordou e viu? Tá tudo escuro, daqui a pouco começa assim, Eu todos os dias praticamente vejo, porque eu pego bem na hora. Eu pego sempre entre as 5 horas da manhã e as 6. É exatamente aqui em Campo Grande a hora que o sol começa a brilhar. Quando tá dando 5 e pouquinho, tá tudo escuro. Quando dá 5:15, o sol começa a mirar. Daqui a pouco, 5:30, 6 horas já tá lá em cima. Já tem sol. Bonito, quando não tem nuvem, é claro, né? Senão fica mais escuro um pouco mais. Mas enfim, assim vai ser. Vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E Deus, ele vai vindo cada vez mais para perto de você. Quanto mais entendimento você tiver, mais coisas você vai receber de Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Revelou? Revelou? Não revelou? Está faltando entendimento aí. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Gostaram da palavra hoje? Hoje eu estou tagarela, falei até pelos cotovelos hoje aqui. Você sabe que tem um texto também que eu sou apaixonado na Bíblia, de Mateus 6, versículo 22, que diz que a candeia do corpo são os olhos. De sorte, se os meus olhos forem maus,
todo o meu corpo será tenebroso, mas se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Você já leu esse texto? Não está falando sobre os olhos físicos, está falando da forma de você encarar as coisas. Então, se você encara as coisas com um entendimento correto, a tua vida vai ser uma bênção. Mas se você entender errado, a tua vida vai ser uma amaldiçoada. Eu não sei aqui, quem tem mais de 60 anos aqui, levanta a mão. Tá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem frequentou a igreja, as igrejas, estou dizendo a igreja evangélica, há uns 30, 40 anos atrás, levanta a mão, quem frequentou? Vai me dizer que doença não era provação. Lembra que doença era provação? Que você nem orava contra a doença. Você aceitava a doença, porque aquela doença que era Deus que tinha colocado em você, para dar uma lição em você. Então as pessoas, elas diziam, não, essa doença aqui é para a glória de Deus. Boa, irmã! Nossa, agora a senhora acertou na mosca. Lembra essa frase que a irmã falou nas igrejas? Deus está pesando? Tá, mas aí foi passando o tempo, a gente começou a estudar a Bíblia. A gente começou a estudar a Bíblia, a gente começou a ter interpretação e a gente descobriu uma coisa, que doença não é que Deus coloca, é o diabo que coloca. E a gente começou a entender que nós não temos que pedir para Deus curar, a gente tem que determinar que a doença vai embora. E esse entendimento apareceu para a gente, nós recebemos a revelação e começou a dar um monte de gente curada. Acabou esse negócio. Então tudo é uma questão de interpretação. E se você tiver uma interpretação correta, Deus abençoa e abençoa muito você. Aleluia. Levante as mãos aos céus, fecha os teus olhos que eu vou orar agora. Pai, abre os nossos olhos espirituais, nos dá entendimento, ó Deus, da tua palavra. Nós queremos compreender o que o Senhor tem para nós. Sem revelação, nós não recebemos, ó Deus, as tuas bênçãos. Nós não recebemos aquilo que o Senhor preparou para nós desde a fundação dos tempos. Meu Deus, eu quero enxergar aquilo que os olhos ainda não viram. Eu quero ouvir aquilo que os meus ouvidos ainda não ouviram. Aquilo que não desceu ao meu coração. É isso que eu estou querendo. O Senhor tem preparado coisas que já existem. Elas são palpáveis. Essas coisas são maravilhosas, magníficas. Só que eu só vou receber se eu chegar com entendimento. Você tem que expor para Jesus agora quem Ele é para você. Exponha diante dessa enfermidade quem Jesus é para você nessa hora. Isso, diante desse problema na tua casa, fala para Jesus quem Ele é. Fala agora para Jesus: Jesus, o Senhor é o libertador, o Senhor é o salvador, o Senhor é o que continua curando, o Senhor é o que liberta, o Senhor é o que transforma, o Senhor é o meu Messias, o Senhor é o meu Salvador. Fale isso para Ele agora. Você vai ver o poder de Deus se manifestando. Ele vai começar a liberar chaves para você. Você vai ficar completamente curado. Você se prepara, meu irmão, que vai ter bênção que vai chegar na sua vida. E por que não dizer, você vai entrar num lugar que vai ser um paraíso, vai ser a bênção de Deus na sua vida. Oh, aleluia, aleluia. Abre os nossos olhos espirituais, nos dá entendimento, nos dá revelação. Nós queremos crescer, Jesus. Nós queremos crescer, Jesus. Chega de entendimentos pequenos, porque o que eu vou receber do Senhor depende tanto quanto eu entendo. Então levante as mãos e cante como se fosse uma oração. Você vai fazer uma oração agora para Deus. Você vai cantar desde o início da minha vida. Senhor, Senhor, dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Sim, agradecido eu sou pelo que já recebi, mas eu não estou satisfeito. Solta a voz, eu quero mais, cante. Eu quero mais. O que você quer mais? Te conhecer. Eu quero te conhecer e prosseguir em te conhecer, Jesus. É tudo o que eu quero para minha vida. Que lindo, Senhor. Vamos te conhecer e prosseguir em te conhecer todos os dias. Esse é o alvo da minha vida. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Abençoe esse povo. Abre os olhos desse povo, Jesus. Aumenta o nosso prisma, a nossa revelação, o nosso entendimento, que nós possamos entender coisas que nós nunca entendemos. Diga: Jesus, eu quero te enxergar como o centurião te enxergava. Diga: eu quero te enxergar
como Pedro te enxergava. Diga: eu quero te enxergar como aquele malfeitor lá na cruz te enxergou. Aleluia, 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 Jesus. O Senhor é lindo. E você diga comigo: revelou, recebeu. Aplauda bem forte ao Senhor. Tem coisa grande chegando aí, hein, ó. Tá tudo já preparado. Já está tudo preparado. Deus só quer que você tenha um entendimento para te dar o que já foi preparado para você.